galerinha, nós aqui de novo, novamente, com as nossas pequenas incursões ao túnel do tempo, com pequenas histórias, pequenas lembranças que marcaram o mundo do rock and roll. E hoje, uma historinha interessante sobre a banda Pink Floyd, quando eles foram chamados para tocar num festival em 1971, no país do sol nascente, o Japão. Sim, o Japão não tinha tradições ainda de festivais de rock. E quando uma banda se apresentava no Japão, eles eram geralmente chamados para se apresentar em teatros, locais fechados. Então aí surge um lendário show do Pink Floyd no Japão. Este show, ocorrido no Japão em 1971, ele seria o primeiro festival de rock ao ar livre. Era como se fosse uma espécie de imitação do grande festival de Woodstock, ocorrido 2 anos antes, porque nós estamos falando de 1971, e o festival de Woodstock ocorreu em 1969, exatamente perto do condado de Nova York, na fazenda de Max e Asgur. E aqui nós estamos falando de um festival que recebeu o nome de Hakone Aphrodite. Esse foi um nome bastante peculiar, né, que os japoneses apelidaram esse festival. Esse evento ele aconteceu em 6 de agosto de 1971, também querendo levar para a data que também ocorreu o Woodstock. A gente percebe que eles queriam dar aquele mesmo clima, né? Como se quisesse realmente trazer de volta toda aquela magia do Woodstock. Claro que a gente sabe que isso não foi possível, né? O festival ele ocorreu às margens do rio se não me engano Ashimoku, às margens do rio Ashimoku. Então esse festival, para os japoneses, ele se tornou uma espécie de lenda. Sim, porque em matéria de festivais, como eu já falei, ao ar livre, o Japão não tinha nenhuma tendência para isso. Mas de repente, alguém resolveu fazer isso, né? Então a gente percebe que foi talvez a partir desse início dos anos 70, com essas bandas indo até o Japão, um país bastante peculiar na sua cultura, foi um pontapé para que o rock ganhasse um grande aliado. Porque a gente nota, percebe e já tem toda uma lista de histórias que envolvem bandas que elas estouraram no Japão. Foi a partir dos shows no Japão que essas bandas conseguiram projeção no mundo do rock. Eu estou falando do Judas Priest, por exemplo, com aquele álbum gravado no Japão, o Unleashed in the East. Depois daquele álbum, o Judas virou um monstro dentro do mundo do heavy metal. E a gente sabe que hoje eles são uma verdadeira instituição nessa área. Mas nós estamos falando do festival de Hakone Aphrodite de 1971, que teve a presença do, não menos, já famoso na época, Pink Floyd. E eles, lá na beira desse lago, do lago Ashimoku, eles fizeram uma performance com a música Atom Heart Motor. Atom Heart Motor, que é o álbum de 1970 que tem a vaca na capa. E então, como se diz, é uma leitura diferente da música. Se não me engano, isso está gravado em algum lugar, eu não sei se é em vídeo ou se é em CD. O Pink Floyd lançou essa versão diferenciada, né? E é interessante também que teve um crítico japonês que ele chegou a falar que a apresentação do Pink Floyd fez com que aquelas pessoas que lá estivessem nesse festival conseguissem levar a cultura pop, o som do rock a um nível altíssimo, a um status diferenciado
deixando de ser aquela música marginalizada. Não, ali para os japoneses eles estavam tendo acesso a uma música de alto nível, como se fosse a apresentação de uma banda que estivesse tocando música clássica, jazz, coisas bem mais rebuscadas dentro da música. Mas isso tudo vem mostrar a importância do rock, né? A importância de que poucas pessoas ainda não conseguem enxergar, né? Tem pessoas que até hoje abominam o rock, acham que é uma coisa barulhenta ou coisa do tipo. Eles não tiram aquele breve momento para analisar uma música, né? E ao escutar o Pink Floyd, a gente percebe que a música sim foi levada a um alto nível. E esse festival do Japão é um dos grandes responsáveis por elevar o rock a esse patamar que hoje o temos. E assim finalizamos a nossa historinha de hoje. Ah, galera, só lembrando, antes que eu esqueça, que quando o Pink Floyd tocou nesse festival em 1971 lá no Japão, no momento que eles estavam destilando os sons pelos canais, em volta do lago havia uma completa neblina que deu todo um, como é que eu vou dizer, que deu todo um espetáculo a mais para a própria música, né? Incentivando mais ainda o aspecto, dando mais vazão, mais profundidade ao aspecto sinestésico, né? Uma experiência realmente sensorial. E assim terminamos a historinha de hoje.